Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, que nós também ainda chamamos de CEBI, Paz e Bem. Então, nós vamos conversar hoje sobre o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, né? Porque a gente já sabe que o Evangelho não é de Lucas, nem de Marcos, e nem de Mateus, e nem de João, é segundo, é da comunidade. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje sobre o Evangelho de Lucas. Então, a primeira coisa que a gente vai vendo que Jesus vai fazendo história através dos evangelhos, né? Vai fazendo história. Primeiro o Evangelho de Marcos, Mateus e agora Lucas, depois vai ter João. Cada evangelho tem o seu lugar geográfico, vamos dizer assim, né? O Evangelho de Marcos, que está aí pelo ano 70, 75, na época da destruição de Jerusalém e também da destruição do templo, ele é um evangelho mais galileu, ele coloca o movimento de Jesus. Jesus que saiu da Galileia e caminhou rumo a Jerusalém. E lá foi o seu final, né? E o evangelho de Mateus já é o evangelho para a Palestina toda. É um evangelho que ele chama assim de judeu, para os judeus da Palestina, judeus cristãos, é claro. Então, o evangelho de Marcos, ele procura responder uma pergunta, né? Quem é Jesus para nós? E o evangelho de Mateus, que vem lá no ano 85, depois da grande catástrofe da destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e houve uma racha também entre o judaísmo e o cristianismo, eles ficaram completamente abandonados, expulsos das sinagogas, ficou um grupo muito pequenininho. Então o Evangelho de Mateus tem uma pergunta: quem somos nós e qual que é a nossa missão? Porque até tem lá aquela frase lá no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho de Mateus, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. E o Evangelho de Lucas, ele já tem um lugar geográfico fora da Palestina. Alguns falam ali Ásia Menor, ou a Grécia, né? A Grécia, ou a Itália, aquela região ali. Ele é um evangelho que fala do mundo, né? Um lugar geográfico assim, vamos dizer assim, que saiu fora vamos pôr assim, das fronteiras da Palestina. É o Evangelho de Lucas que vamos conversar hoje. E não podemos esquecer também que o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que tem duas obras, junto. É o Evangelho de Lucas e também o livro do Atos dos Apóstolos. Ele só foi separado porque quando a Igreja Católica foi aqui a organizar a nossa Bíblia canônica, eles tiveram um jeito de se organizar. Então, o que eles fizeram? O Novo Testamento, os evangelhos são a primeira parte. Então, o Evangelho de Lucas está na primeira parte. Ele está na primeira parte, que é os 4 evangelhos, né? E o livro do Atos dos Apóstolos, ele abre a segunda parte do Novo Testamento, que é as cartas. Então, mas é do mesmo evangelista. Então, quem escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro do Atos dos Apóstolos. Logo depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. E por que Lucas foi escrever seu evangelho? Qual que era os problemas que tinha lá no seu evangelho? Então, o grande problema do evangelho de Lucas é os conflitos. Conflito de quê? Entre cristãos vindo do paganismo e cristãos judeus. Então, vamos especificar um pouquinho isso aqui para você entender melhor. O que é os cristãos vindo do paganismo? É o pessoal que era fora, os estrangeiros, que eles chamam de gentios, sabe? Gentios. Outros chamam de helenistas. É o pessoal que veio de outros lugares do império e começou a entrar na comunidade dos cristãos.
lá pelos anos 40, 50, 60. E os cristãos judeus, que eram dali, achavam que Jesus era mãe deles, né? Então foi o primeiro conflito que o Lucas vai ter que resolver. É cristãos e cristãos. Só que é cristãos que veio do paganismo e cristão que era dali mesmo. Então vou dar um exemplo assim. Eu sou mineiro e tem aqui os paulistas. Eu sou cristão e os paulistas também são cristãos. Só que eu moro aqui, mas não sou daqui. É mais ou menos assim, né? Bom, e outro grande problema que o Lucas quer resolver é a questão, o evangelho classista, vamos dizer assim. O que é o evangelho classista? Ele vai falar muito sobre ricos e pobres. É um grande problema que tem de ricos e pobres. E esses ricos e esses pobres estão dentro da mesma comunidade. E além de estar dentro da mesma comunidade, né, dentro da mesma comunidade, eles são então seguidores de Jesus. E o Lucas tem que resolver isso aí. E eu também não podia deixar de vocês esquecer que o Lucas, ele era, a gente sabe aqui que ele, além de ele andar com Paulo, né? Então ele era discípulo de Paulo. Então o Paulo trabalhou muito esse assunto também, de pobres e ricos dentro da mesma comunidade. E ele trabalhou muito bem isso, pessoal. Aqui tem um detalhe que é um consenso de todos os biblistas. Eu também já estudei um pouquinho sobre esse assunto, que o Paulo é o único que, aliás, o único não, um dos que conseguiu agregar dentro da mesma comunidade esses cristãos. Que era cristão rico e cristão pobre. No começo, se a gente for ver lá a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é o capítulo 1, o versículo 24, a gente vai ver essa questão. Lá na comunidade de Coríntios, porque agora é Evangelho de Lucas, por que eu estou falando de Coríntios? Porque a carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita lá para o ano 56, ano 57 ou 58, e aqui nós estamos já no ano 90, que é o ano de Lucas, então está para trás. Então isso também entrou nesse processo aqui também, que a gente vai ver daqui a pouquinho já como é que o Lucas achou, aonde que ele buscou tanta sabedoria para achar tudo isso e como resolver isso aí. Ele buscou lá no seu professor, o Paulo. E eu queria até já pegar para vocês aqui então, que esse aqui a gente não pode deixar passar batido, que é bastante importante essa parte aqui, ó. Ele vai falar assim aqui, ó. Eu já vou achar aqui já. Ele vai falar assim, o capítulo 1, né? É o capítulo 1, versículo, capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Versículo 26, tá, pessoal? Eu falei 24, então desculpa aí pelo engano aí. Ele fala assim, de fato, considere esses chamados de vocês. Não há entre vocês nem muitos sábios, nem muitos poderosos e nem muito de alta sociedade. Quer dizer, então aqui não tinha gente poderoso, não tinha doutor, não tinha grande sábio e nem de alta sociedade, que é rico. E ele chama isso de loucura lá. E Deus, no entanto, escolheu o que é loucura no mundo para desacreditar os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza do mundo para desacreditar os fortes. Então aqui ele está falando da comunidade que tem alguns poderosos, né? Tem alguns sábios, tem alguns que de alta sociedade, mas a maioria são povo pobre. E lá na comunidade de Coríntio, na igreja grande de Coríntio, na comunidade, então o pessoal de alta sociedade ficava mais à frente lá, na hora dos cultos, das grandes celebrações, e o povo mais pobre ficava lá atrás. E Paulo então faz esse grande
processo aqui, em nome de Jesus, de conseguir, né, ajuntar esse pessoal aqui. E ele fala aqui, então, ó, agora vamos para o capítulo 11, versículo 17, da carta de São Paulo aos Coríntios, que ele vai falar assim, né, capítulo 11, versículo 17. Ele fala assim, nas instruções que lhe dou, existe algo que eu não elogio. As reuniões de vocês não produzem mais mal do que bem. Produzem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês. Quando reunido em assembleia, e em parte eu acredito, é necessário que haja divisões entre vocês? Para que mostre quais de vocês são autênticos. E depois ele vai aqui, ó, no versículo 22, olha lá. Ou melhor, 21, olha lá, o 11 e 21. Assim, cada um se apressa em comer a sua própria ceia. Assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que lhes direi eu? Devo elogiá-los? Neste caso, eu não elogio. O Paulo dá uma dura aqui nesse pessoal, porque o rico, pessoal, todo lugar ele quer mandar. Todo lugar que está o rico ele quer mandar. E Paulo chama a atenção aqui que não é por aí, que ricos e pobres também devem viver juntos. E ele consegue alcançar esse objetivo. Então Lucas mostra aí como que Lucas consegue fazer tudo isso, né? E é interessante, pessoal, que o Evangelho de Lucas, ele é bastante emblemático. Ele é interessante. O que é a palavra emblemático? É uma palavra simbólica, né? Que você chama alguém assim de importante, vamos dizer assim, né? O Pelé é o ídolo da bola lá. É a maneira de dizer, é o emblema, né? E ele, para alcançar todos esses objetivos, o Lucas, ele pega aqui, aí eu queria já retomar essa parte aqui, para nós depois ter tempo de conversar mais, que é uma das partes mais importantes do Evangelho. Tudo é importante, né? Não dá para nós tratar de tudo aqui, que é muito importante. Aqui dá para a gente falar 4, 5 horas, o ano inteiro, para a gente entender esse Evangelho. Mas como nós não temos muito tempo, né, vamos pegar as partes principais para vocês entenderem. É o capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu queria que vocês lessem esse texto aí, tá? Então eu vou ler aqui para vocês verem lá. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que o ensinamento que recebeu é sólido. Olha, pessoal, aqui vamos chamar a atenção, olha lá, muito tentar escrever a história do acontecimento. Que história que foi essa? Jesus, lá para o ano 30, 33, né, do acontecimento. Tentar escrever, tal como nos transmitiram aqueles que foram testemunhas oculares. É o outro ponto, né? Primeiro, o fato que aconteceu, depois o segundo, testemunha oculares daquele. Assim também eu decidi escrever a você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, cuidadosamente, desde o princípio. Isto para que você fique certo que tudo isso que nós estamos falando de Jesus é correto, é sólido. E eu fiz aqui, pessoal, um gráfico. Eu vou ver se consigo passar para vocês esse gráfico, né? Está aqui, ó, o gráfico. Então, esse gráfico, até vou tirar o óculos para ficar mais fácil.
esse gráfico aqui, então, vai falar justamente disso, olha lá. Então, olha lá, aqui começa lá em cima o fato, olha lá, o versículo 1. Muito tentaram escrever a história dos acontecimentos. O que é a história do acontecimento? É a história que aconteceu lá do ano 30 a 33, o Jesus da história e o Cristo da fé. O segundo passo aqui, pessoal, olha lá, a transmissão oral, que ele vai falar aqui, olha lá, eu vou ler aqui para vocês verem, olha lá. Olha lá, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Quem que foi a testemunha oculares, pessoal? Foi aqueles que viram e aqueles que não viram também. Quem viu? Aí eu coloquei aqui no segundo gráfico, aqui, olha lá, João do ano 40, 50, Paulo também aqui do ano 36, Paulo não viu, mas acompanhou, até o ano 60. Então, como aqui vai um processo. O primeiro é o fato, depois a transmissão oral. E depois ele fala aqui, olha lá, muitos, né, olha lá, muitos tentaram escrever essa história, versículo 1. Quem que tentou escrever? E escreveu também, né, tentou e escreveu mesmo, né, o Marcos, o Mateus, que foi antes dele. Paulo escreveu também alguma coisa, né? Então a importância de quem escreveu também isso aqui. E depois chegar até nós, o Evangelho segundo Lucas, que está lá no ano 90. Então, esse processo, que está aqui todo no versículo 1, para mostrar a importância do Evangelho. Fatos, transmissão oral, quem viu e quem também acreditou, foi testemunha, e o processo da escrita, Marcos e Mateus, e também o Lucas. E aqui, pessoal, vale lembrar a pena, então, que o Mateus e o Lucas escreveu depois de Marcos. Então, aqui chama o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, chama a teoria das duas fontes. Porque eles buscaram a fonte em Marcos e copiaram de Marcos. E depois, o Mateus também e o Lucas também. E depois tem o material exclusivo deles, que no caso do Lucas, aqui não dá para a gente tratar disso, mas tem mais de 40 assuntos, temas, que só tem Lucas. Por exemplo, capítulo 1 e 2, só tem Lucas. A parábola do rico e do pobre, a história do Zaqueu, né, que é o Jesus entrou na casa de Zaqueu. Então tem muitos e muitos assuntos que só tem Lucas, não tem em outro lugar. Então são evangelhos exclusivos, né? Então o Lucas pegou de Marcos e pegou também da fonte Q, igual já falamos já no Evangelho de Mateus, que é no ano 85, depois da catástrofe, e o Lucas está no ano 90. E o Evangelho segundo Lucas. E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, eu também estudei esse aqui, ó. Olha que livro maravilhoso, se um dia vocês puderem ter, a gente pode comprar, né? É um livrinho do Sebi. O avesso é o lado certo. Então, o Evangelho, pessoal, todos os Evangelhos, também as parábolas de Jesus, ela nos surpreende. A nossa cultura de hoje e a cultura dele. Jesus veio na contramão. Quem escreveu? Carlos Mestre e a Mercedes Lopes, né? A importância desse Jesus aqui. Então, e continuando aqui então na nossa reflexão, esse gráfico veio para ajudar um pouquinho, né? E também a história aqui de Paulo. Então, para nós continuar aqui, então o Evangelho de Lucas, a gente não esquecer, né? O Lucas, ele vai falar de tudo que Jesus fez e ensinou nas comunidades na época que ele viveu. E o livro do Atos dos Apóstolos vai falar tudo o que o Espírito de Jesus estava fazendo e ensinando nas comunidades da Ásia Menor, da Grécia e da Itália. Então, não esquecer, é o Evangelho com 2 livros, né?
o Evangelho de Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos, que faz parte desse mesmo assunto aqui. Bom, voltando ao nosso assunto, que ele é um evangelho que quer resolver dois problemas, que é o evangelho, o conflito de cristão com cristão, nós já falamos, né? Que é o cristão pagão e os cristãos da Palestina, e pobres e ricos. Ele quer resolver esse problema. Mas onde que Lucas buscou toda essa sabedoria? Fala todo aqui de novo no versículo aqui, olha lá. Ele fala assim, olha lá. Assim também decidi escrever a você, Teófilo. Depois, o versículo 3, de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Então, o Lucas, eu até tenho aqui uma frase do Frei Carlos Mestre, eu queria pegar algumas partes aqui. Ele vai falar assim, olha, então ele fez entrevista com os ministros da palavra, ele conversou com as pessoas que conheceu Jesus, ele olhou os evangelhos de Marcos, ele olhou o evangelho de Mateus, né? E ele fez uma grande seleção para resolver o quê? Para estar no versículo 3, olha lá, ou melhor, no versículo 4. Tudo isso para que você fique certo que o ensinamento que você recebeu e que nós estamos recebendo é sólido. Quer dizer, o sólido aqui quer dizer, está certo que vocês estão fazendo. No geral, então, o Evangelho de Lucas, ele tem uma característica um pouco diferente, é sinótico, mas um pouco diferente de Marcos e Mateus, que ele vai então tentar aqui unir pobres e ricos, né, dentro da mesma comunidade. Aí eu queria pegar aqui com vocês o capítulo 6, de Lucas, para nós ver um pouquinho essa parte aqui. Vocês estão lembrados do capítulo 6, do versículo 20 a 26, que é as bem-aventuranças. Lá no Evangelho de Mateus, ele vai falar das bem-aventuranças, ele fala assim, o Evangelho de Mateus, que até a gente aprofundou um pouquinho, que ele fala assim, bem-aventurados ou felizes, né, os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, pessoal, ele não vai falar assim, olha lá, e aqui ele começa dizendo assim, olha lá, no versículo 20, elevando os olhos, Jesus dizia, felizes os pobres. Mas não fala pobre no espírito, né? Felizes os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes os que terão fome, porque serão saciados. E felizes de vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Felizes de vocês que as pessoas vos odeiam, rejeitam, insultam, amaldiçoam, tudo por causa do Filho do Homem. E depois, pessoal, então felizes os pobres, os que choram, que tem fome, que chora e que odeia. Depois ele vai continuar aqui, olha, se você é feliz porque você é pobre, ai dos ricos, ai dos que têm fartura, ai dos que riem e ai dos que são elogiados. Ai quer dizer infelizes. Felizes e os infelizes. Então o Lucas aqui, ele é bastante profeta, o Evangelho de Lucas. Ele fala daqueles que têm muito e nada reparte com os outros, nada faz para que alguém tenha também alguma coisa. Então você não é feliz. Agora, aqui ele vai ter uma coisa interessante que ele fala assim, felizes, 22, né? São vocês, quando as pessoas odeiam e rejeitam, insultam e amaldiçoam vocês por causa do Filho do Homem, quer dizer, por causa de Jesus. Deu para entender bem isso aí? Então, o que ele quer dizer com isso aqui?
Ele quer dizer isso aqui, pessoal. Vamos recomeçar aqui. Mas a pessoa pode ser feliz pobre? Quem que é o pobre lá no Evangelho de Lucas? Quem que está com fome? Quem que está chorando? Eu queria que vocês acompanhassem comigo a parábola do rico e do pobre. Vocês estão lembrando da parábola do rico e do pobre? A parábola do rico e do pobre é o capítulo 16 e 19 a 31. Claro que não dá tempo de ficar trabalhando o capítulo aqui, mas só para lembrar. Lá começa assim, olha, havia um homem muito rico, que dava banquete todos os dias, não é assim que fala? Um homem muito rico, que dava banquete todos os dias. E lá do outro lado tinha um homem muito pobre, chamado Lázaro, que esperava cair as migalhas da mesa do rico, mas nem isso, assim, um pobre chamado Lázaro, que ficava junto à porta do rico, queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber a sua ferida. Não comia nada, nem caía, quem caía, a migalha que caía da mesa do rico, o cachorro que comia. Ele não tinha nem migalha, era pior do que o cachorro, né? Olha lá, aconteceu que o pobre morreu e foi para o céu, junto de Abraão. E aconteceu que morreu também o rico e foi enterrado. Pessoal, aqui é muito interessante a parábola, né? Foi enterrado. E lá no inferno, na habitação dos mortos, entre os tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão. Quer dizer, o rico gritou assim, né? Então, pessoal, aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer o seguinte, está mostrando, aqui não é que a pessoa que vai para o céu, quem morre, o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Não é isso que ele está falando aqui. Aqui ele está falando a questão social, agora e aqui. Aqui, que o rico não está nem aí com o pobre. Né? Hoje também acontece isso, não é verdade mesmo? Hoje também acontece isso. Às vezes a gente vê a parábola do bom samaritano, que estão acontecendo hoje, aí o pessoal chorando aí por causa de R$600. Tem gente que paga 400 de aluguel, aqui perto de frente da minha casa, tem um monte de gente que mora aqui, pobrezinho, que paga R$400 de aluguel, e fica tudo parado agora. E como é que o cara vai receber 600, vai pagar o aluguel, vai comer, beber, pagar água e luz e tudo mais? Então não tem como, pessoal. Aqui Lucas está fazendo uma grande denúncia. Aí fala o pai Abraão, fala assim, não dá para o Lázaro molhar o dedo aqui no copo, pegar essa água e jogar aí, porque tem um grande abismo entre nós. Esse grande abismo entre nós, sabe o que é? Não é lá no céu e nem na terra, não. É aqui mesmo. Olha, aqui em frente à minha casa, tem um condomínio que tem muro alto. Ninguém entra para lá e quem sai lá para cá é tudo de carro, ninguém sai a pé. Ninguém entra lá a pé também, tem medo. Para entrar lá tem que ser de carro. Para você ver aqui o grande abismo que tem entre um e outro. Pessoal, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também aqui é a questão que o Evangelho para fazer essa união entre ricos e pobres. É isso que o Lucas quer fazer aqui. A história do Zaqueu. Que quando Jesus entra na casa do Zaqueu, Jesus não precisa nem perguntar nada. O Zaqueu já foi se entregando já lá. Quando chegou, vou jantar na sua casa. Lá, vendo isso, o pessoal reclamou, ele foi hospedar lá. Versículo 8, lá, capítulo 19 de Lucas, versículo 8. Zaqueu então ficou de pé e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa, vou devolver 4 vezes. Jesus falou, agora também a salvação entrou nessa casa. Então, o Evangelho de Lucas, ele vai trabalhar esse sentido, né? Mostrar que muita gente tentou escrever. Muita gente, ele conversou com muita gente, fez uma grande pesquisa para mostrar, então, essa importância do ano 90, que estava vivendo,
como é que estava vivendo o povo naquela época. Então, vai mostrar então a grande importância aqui. E outra coisa importante também aqui, pessoal, que vai mostrar aqui, eu estava deixando, vamos deixar passar aqui com vocês aqui, né? É o que Jesus fez e alcançou. Então, faltou só uma coisa falar para vocês aqui. Então, lá na questão do rico e do Zaqueu, e lá já depois tem o livro do Atos dos Apóstolos, que está em paralelo, que foi o Lucas que escreveu também, né? Lá o Atos 2:42, que o pessoal partia o pão nas casas, rezavam juntos, né? Era assíduo nos ensinamentos dos apóstolos, na partilha do pão, na comunhão e na oração. Vendia seus bens e repartia tudo entre todos. Então o Evangelho quer mostrar aqui os anos 40, 50, aqui a época, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, a importância então desse processo que o Paulo e as comunidades conseguiram fazer nessa época. Conseguiram ajuntar, né? Conseguiram ajuntar essas duas coisas aqui. Então, o problema da comunidade que estava vivendo naquela época aqui, né? Então, eu queria mostrar isso para vocês também. Outra coisa, pessoal, que eu estava esquecendo aqui de conversar com vocês também, sobre o Evangelho de Lucas, sim, aqui eu queria conversar com vocês sobre o coração da metáfora aqui, né? Então vai falar aqui da grande importância, né, de Paulo também nesse processo do Evangelho de Lucas, né? Então, claro, depois nós vamos gravar um vídeo também para falar mais sobre Paulo, né? Porque a gente não consegui falar muito ainda sobre Paulo. E para não esquecer, então, pessoal, o Evangelho de Paulo o Evangelho de Lucas, então é um evangelho helenista, né? Então nós temos Lucas, Paulo e Jesus, né? E a outra coisa importante também, pessoal, que a gente poderia, nós ir terminando já essa parte agora, porque já estamos já com 32 minutos, né, que já estamos falando, né? A importância então desse evangelho de Lucas, a gente, quando for ler esse evangelho, lembrar que é o evangelho que tem mais ou menos 40 textos de material exclusivo. Por que isso? Porque vai mostrar a importância então da comunidade lucana. Que a gente fala de evangelho, ele fala evangelho segundo, né? Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. Então a comunidade marcana, mateana e lucana. Então a grande importância de falar do evangelho, então segundo Lucas, que não é evangelho de Lucas. E hoje em dia também, pessoal, nós podemos lembrar também que nós temos, né, a separação entre ricos e pobres, que nós já falamos também, né? Mas então a gente já vai encerrando por aqui, já está chegando a nossa hora, e vocês lê os textos que foi citado, e vai ler bem devagarinho, assista o vídeo aqui, escuta direitinho, e vocês não se preocupem, né? Se alguma dúvida ficar, volta o vídeo um pouquinho para trás, retoma as palavras que foi falado, porque isso é muito importante, né? Para a gente entender um pouquinho o Evangelho de Lucas, que é um evangelho emblemático, que a gente falou, um evangelho emblemático e um evangelho simbólico, quer dizer, ele é diferente dos outros. Claro, ele é sinótico também, mas ele tem toda uma característica especial, e quando ele fala aqui, na comunidade lucana, quando ele fala aqui, feliz dos pobres e ai dos ricos, ele está dizendo que a boa notícia de Jesus é uma boa notícia para os pobres e uma péssima notícia para os ricos. Agora, aqueles ricos que é um Jesus triunfalista, um Jesus acima de tudo, um Jesus poderoso,
um Jesus que dava ordem. Não. Aqui ele está falando de um Jesus servidor. Um Jesus que não veio para ser servido. Um Jesus que veio para servir. E quanto os poderosos queriam que Jesus fosse poderoso. Mas Jesus não quis ser poderoso. Jesus quis ser servidor. Como diz o Paulo fala nas cartas de 1 Coríntios, né? Retomamos um pouquinho aqui, para nós entender então. Para terminar, Lucas, ele era discípulo de Paulo, ele passa por Paulo e depois chega até Jesus, que é para entender esse grande processo do Evangelho de Lucas. Pessoal, ficamos por aqui. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta. Manda lá no meu WhatsApp e a gente continua conversando. Para quem não sabe o meu WhatsApp, então vocês podem anotar aí, é o 11 971 89 5746. Então, aí vocês mandam lá, mas por favor, identifique. Eu sou o Zé ou a Maria da comunidade tal, que é para mim poder cadastrar vocês aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.